Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E antes de começar esse vídeo, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e passar para os amigos. Hoje eu vou falar da ciência mais perversa que já existiu, a chamada eugenia. Você já ouviu falar? A logomarca é essa arvorezinha que você tá vendo aí, né? E aí fala que a eugenia é a direção própria da evolução humana. Como uma árvore, retira seus materiais de muitas fontes e os organiza em uma unidade harmoniosa. Olha que lindo! Essa eugenia foi criada ali na Inglaterra por Francis Galton, que era primo do Darwin, Charles Darwin, sabe? Aquele da teoria da evolução. Ele pegou a teoria da evolução do primo dele e falou assim, poxa, né? Ele tá falando ali da seleção natural, né? Teoria evolutiva da seleção natural. Por que eu não posso fazer uma seleção nada natural, pegando as coisas genéticas que para ele, coisas genéticas não eram só cor de cabelo, olho, traços genéticos que a gente conhece hoje. Ele também achava que o caráter, vocação, essa questão do cara escrever bem, isso tudo eram traços genéticos. E aí essa teoria começou a difundir para o mundo todo e veio parar nos Estados Unidos. Olha que legal. Antes de mais nada, esse Francis Galton era um antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, psicólogo, meteorologista, ele era tudo, né? Ele tinha esse fascínio pela genialidade e herança biológica, e foi aí que ele começou a pesquisar. E aí, assim, né? Essa teoria foi para os Estados Unidos, e quando foi para os Estados Unidos, virou uma coisa muito perversa. Por que eles fizeram, né? Eles estavam assustados com essa questão desse êxodo rural, das pessoas virem para a cidade para trabalhar nas fábricas. E aí o pessoal do campo, tidos como pessoas mal educadas, pessoas que não tinham cultura, estavam vindo para a cidade, e aí os Estados Unidos estavam tendo problemas com isso. Então eles aproveitaram que as pessoas que estavam a favor ao Galton eram geralmente caucasianas, cultas, caucasianas são brancas, elas eram inteligentes, educadas, então eles colocavam tudo que não fosse burguês, educado, caucasiano como algo a ser exterminado, mais ou menos assim, né? Porque eles começaram a fazer o seguinte, lembra da Margaret Sanger? A nossa querida Margaret Sanger, que eu falei que era legal até a página 2? Pois é, ela também ajudou nesse projeto de esterilização em massa. Virou um projeto de limpeza étnica, onde eles pretendiam exterminar, aí acabar com negros, imigrantes japoneses, ciganos, pessoas que tinham problemas mentais, que aí eles chamam de débeis mentais. E é óbvio, né? Os negros eram pessoas que também já eram tidos como algo ruim. A gente sabe que os Estados Unidos já tinham aquela política de segregação racial que também era uma lei. A partir de meados do século XIX começou a aparecer essa revolução industrial, os camponeses começam a vir para os centros urbanos, e aí esses brancos que antes eram educados e não tinham problemas nas cidades começaram a ter por conta dessa quantidade de pessoas tidas como mal educadas. Aí os norte-americanos tiveram que enfrentar problemas urbanos. E aí eles começam a associar crime, prostituição, alcoolismo, pobreza. Além dos camponeses, os imigrantes também estavam chegando. E aí grandes ondas vindas do sul, do leste europeu. Teve uma soma de fatores que, nesses primeiros anos do século XX, que criou um público para a eugenia. E aí os apoiadores da eugenia, como eu já falei, eram da classe média, brancos, bem educados, que se sentiam perturbados com as favelas industriais. E aí essa teoria veio a favor deles, que eles falaram assim, opa, vamos estudar cientificamente, entre aspas, né? Eles aproveitavam esse status dessa ciência
Na verdade, quem eram esses eles? Eram médicos mesmo, a Margaret Sanger era enfermeira, então eles começavam a estudar essa inferioridade primeiro, né, falando que tal raça é inferior, então vai prejudicar essa herança genética dos norte-americanos, então por isso nós precisamos eliminar tudo aquilo que pode prejudicar a nossa herança genética. E aí que a gente tem que tomar cuidado, né, que a gente tem que ter uma noção de que cientistas são seres sociais e quando começa a vir um negócio muito estranho assim, a gente tem que questionar. E aí, no caso, essa eugenia começou a ficar muito forte, tudo virou problema hereditário, né? Então, a teoria dos aqueles que estavam aterrorizados com o que viam nas ruas deu uma estrutura biológica para compreender a situação, falando, é tudo problema genético, vamos exterminar todo mundo, tá tudo certo. Muita gente, por ser uma coisa muito cruel, e se passar próximo da Segunda Guerra Mundial, eles acabam associando aos nazistas. Mas calma, não foi Hitler que criou tudo, não. Isso aí, o Hitler se baseou nessa ciência que estava dando certo nos Estados Unidos, né? Para o Hitler estava dando certo, já que ele pensava nessa limpeza étnica também. Então ele pegou essas ideias eugenistas dos Estados Unidos e levaram para a Alemanha. Então essa ideia é norte-americana. Não vem de nenhuma outra parte do mundo, é dos Estados Unidos mesmo. Só que aí que acontece? Muito legal que quando eles perceberam que o negócio não ia dar certo, eles acharam bom que as pessoas associassem ao nazismo, porque aí não ficava feio para os norte-americanos. Mas é uma ciência norte-americana, eles tinham essa casinha aí, onde eles faziam esterilizações em massa. Primeiramente, isso daí era uma coisa que eles tinham como projeto. Eles começaram a mostrar essa necessidade dessa eugenia para que os próximos descendentes norte-americanos não tivessem esses hábitos. Um dos argumentos é que 3 gerações de imbecis era o suficiente. Aí, no caso de imbecis, que eles falavam lá naquela época, todo mundo que tinha algum problema, epilepsia e assim por diante, era jogado tudo no mesmo contexto para ser esterilizado. Antes de começar essa esterilização, começou primeiro uma propaganda para que essa eugenia existisse. Então, em 1910, foi criado um laboratório perto da cidade de Nova York que se chamava Oficina de Registro da Eugenia, onde eles faziam várias pesquisas. A gente tem que lembrar que não eram só cientistas maus e preconceituosos que se interessaram pela eugenia, porque muitos cientistas queriam saber como herdávamos certas características e começaram a pesquisar. E tinham aqueles que acreditavam que essas pessoas deveriam ser esterilizadas. Então, calma, não eram todos os cientistas que acreditavam nisso, mas essa ideia começou a ganhar força no decorrer do tempo. A eugenia acabou se convertendo em uma palavra muito familiar, então era falada em jornais, rádios, nos filmes, e aí começou a ter concursos de famílias mais aptas. Começaram a usar muito a palavra aptos e não aptos a se reproduzirem. Então começou a ter um concurso de famílias aptas, onde era a mesma coisa que concursos de gado, mas aqui essas famílias se submetiam a vários testes, inclusive eles davam todo um relatório familiar, provas médicas, psicológicas, prova de inteligência, entregar o histórico familiar todo para que eles fossem avaliados. E aí olha que lindo o prêmio de quem conseguia ganhar esse concurso. Eles ganhavam uma medalha com a seguinte frase bíblica: tem uma bela herança. Salmo 16, 2.6, que eu não sei direito. Então, esses concursos também tinham nas universidades, e aí quando tinha nas universidades, eles sempre mostravam para esses estudantes a importância deles se reproduzirem. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que eles tentarem esterilizar essas pessoas, tinha também aquela questão de querer forçar a barra para essas pessoas terem filhos. Lembra da questão do planejamento familiar lá da Margaret Sanger? Ela tentou pela importância dessa educação para que as pessoas tenham esse poder de escolha e também tenham um planejamento familiar, mas ao mesmo tempo que essas moças que queriam realmente ter só 2 filhos, tal, tinha uma pressão do governo para que eles tivessem mais, para que perpetuasse essa raça boa. E aqueles que queriam muitas vezes ter filhos, chegou um momento que eles acabaram não tendo voz, porque isso começou a ficar forte até virar realmente uma lei. Então todo mundo é eugenista porque eles não sabiam
a crueldade que isso ia tornar daqui a algum tempo. No ano de 1920, o juiz não aceitava que a pessoa fosse esterilizada contra a sua vontade, porque estava na legislação. Só que aí tá, a eugenia se tornou tão forte, e esse argumento parecia ser tão forte, que aí em 1927 virou lei e essas pessoas puderam sair por aí exterminando todo mundo que eles consideravam não aptos, que foi um crime. Só para ressaltar que em 1920, em alguns estados do país, tinham leis que autorizavam essa eugenia, que inclusive que os próprios juízes não aprovavam por aquele motivo que eu já falei para vocês, né, que tem que ter o consentimento da pessoa, e em 1927 virou uma lei federal, então todos os estados saíram por aí esterilizando pessoas. Se tornou constitucional. E tem um caso aí que é muito famoso, porque é uma moça que ela tinha epilepsia, queria ter filhos, então ela achou um absurdo ela não poder ter filhos. Foi o caso Buggs versus Bell. E aí a Carrie Buggs era uma moça que estava numa colônia estatal da Virgínia, né, para epilépticos e doentes mentais. E aí o superintendente John Bell queria esterilizar essa moça para que ela não tivesse filhos realmente. E ela falou, não, eu quero ter filhos, quero lutar pelo direito. Agora vocês vão, pasmem, eu vou deixar aqui a carta para vocês verem e pasmem com a resposta desse juiz. Olha só o que está nessa carta aqui, bendita, né? Esse caso chegou à Suprema Corte e o juiz aceitou que tanto ela quanto a mãe dela eram débeis mentais e promíscuas e votaram 8 a favor e 1 contra a sua esterilização. Olha só. Então, além de determinarem que isso era constitucional, os juízes afirmaram que seria irresponsável não fazê-lo. Aí nessa carta aqui tem a frase do Theodore Roosevelt a favor desse caso. Está escrito assim: concordo com o senhor se o que quer dizer, como suponho, é que a sociedade não tem por que permitir que os degenerados se reproduzam. Então é a carta do Theodore Roosevelt ao biólogo eugenista Charles Benedict Davenport. Olha só o absurdo, imagina que humilhante para uma pessoa. Só que aí quando foram pesquisar, dá para perceber que muitas dessas pessoas que foram esterilizadas, elas nem sabiam que estavam sendo esterilizadas. Elas foram saber, sei lá, depois que teve uma guerra aí, e aí eles perceberam que estava sendo esterilizado. Todo mundo que tinha algum problema, e aí quando eu falo de todo mundo, eu tô falando de negros, tô falando de latinos, pessoas pobres, além de pessoas com epilepsia e algum problema psiquiátrico, aí eles colocavam tudo no mesmo barco e saíam esterilizando todo mundo. E essa esterilização foi muito forte, principalmente nos anos 30. Cerca de 60 a 70 mil pessoas foram vítimas dessa esterilização em massa. E aí que tá, como tudo de ruim que acontecia na época da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a associar essa eugenia ao regime nazista e acabaram esquecendo que isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Inclusive, não era só nos Estados Unidos que eles acreditavam nessa eugenia. Até no Brasil tinham eugenistas, óbvio que aqui no Brasil a gente tem que agradecer que essa esterilização não aconteceu, mas tinham pessoas que defendiam, como o próprio Nina Rodrigues, que tinha vários estudos falando dessa questão de a necessidade de esterilizar os não aptos, que no caso seriam os negros. Por isso que começou a vir um monte de europeu para cá, mas isso eu vou falar em outro vídeo. A gente tem que perceber as coisas que aconteceram realmente para não acontecerem de novo, e é por isso que eu estou falando da eugenia aqui. É uma ciência perversa que realmente aconteceu. Até 1979, estados como a Virgínia ainda aceitavam esse tipo de esterilização. Então vocês têm que ter uma noção do quantas pessoas foram esterilizadas até isso. Desde os anos 27, né, 1927, começou a acontecer essa esterilização em massa. Alguns lugares já começaram a esterilizar essas pessoas a partir de 1920 mesmo. Então foi um grande crime, né? E aí Mark Bolt, que foi o Mark Bolt foi um advogado que estudou isso na faculdade e viu que podia fazer alguma coisa. Inclusive, esse texto é dele, né? Eu retirei de um texto que é baseado
nos dados desse homem, o Mark Bolt. Ele pressionou as autoridades norte-americanas para que essas vítimas pudessem receber, por terem sido esterilizados, muitos deles esterilizados sem nem saber, foram saber bem depois. Então o Estado aceitou pagar cerca de 25 mil dólares para as vítimas. E aí quero deixar claro que, assim, toda vez que a gente vê uma coisa, por mais que tenha status de ciência, a gente tem que questionar se aquilo está certo. A ciência é um processo. Então hoje pode ser que uma coisa seja tida como verdade. E daqui a um ano, essa mesma coisa pode ser um grande absurdo. O que hoje é verdade absoluta, amanhã pode não ser. Então é importante prestar atenção quando o que está em jogo é a liberdade e a dignidade dos direitos humanos. Os cientistas também são seres sociais e eles tentam justificar seus preconceitos através de ciência muitas vezes. Então aí a gente tem que parar para pensar e falar, opa, peraí, isso daqui não tá certo. E é muito interessante também essa coisa de que, poxa, fiz besteira, de vez de assumir e falar, desculpa, eu vou assumir, não. Já que o pessoal tá pensando que é o Hitler que fez isso, então vamos deixar as pessoas acreditar, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, a eugenia foi associada aos nazistas, mas também, ao mesmo tempo, praticamente, a nossa compreensão sobre a genética começou a se expandir. E aí essa teoria da eugenia caiu na descrença. Então eles falaram, putz, fizemos besteira. Então, de vez de pedir desculpa para a população, não. A gente vai deixar quieto e deixar as pessoas associarem a isso. Então a gente toma cuidado e pesquisar o que é verdade, o que é inverdade e o que nós vamos fazer sobre isso. Ao invés da gente sair na base do medo, achando que nós não podemos saber do que aconteceu, porque pode ser que alguém use isso como algo ruim. A gente tem sempre que pensar que não. A melhor coisa que a gente pode usar ao nosso favor é a verdade, para que isso possa nos trazer uma reflexão, para que pessoas a gente quer, que futuro a gente quer e o que eu realmente acredito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito importante fazer esse vídeo. Mandem sugestões, não esqueçam de passar para os amigos e fazer o canal crescer. E antes de mais nada, deixa o joinha, ativa as notificações e até o próximo vídeo, tá bom? Beijão, tchau, tchau!